Bem, a primeira etapa para o processo de construção de um blog ou um site via WordPress é o registro de um domínio. Como vocês podem ver, para registrar um domínio, eu preciso fazer uma busca e existem diversas empresas, portais, sites que fazem essa busca para o registro. No caso aqui eu estou utilizando 3 exemplos, um pela iDomínios, outro pela Registro BR e o terceiro pelo HostGator. Em todos os 3 casos, o processo de registro é o mesmo. Primeiro se faz uma busca pelo nome desejado e depois faz-se o registro. O domínio é como se fosse uma identidade do seu site, ou seja, ele é um endereço único, terminado em .com ou .com.br, .net, enfim, e diversas outras terminações. Após o registro do domínio, é necessário que haja a contratação de um serviço de hospedagem, ou seja, aonde os arquivos do site ou do blog ficarão hospedados. Para isso, essas mesmas empresas, geralmente que registram o domínio, oferecem o serviço de venda de hospedagem, ou seja, de espaço. Nesse exemplo do tutorial, eu fiz o registro pelo HostGator e estou preenchendo agora os números, os valores DNS fornecidos pelo servidor de hospedagem, que no caso é o próprio HostGator. Eu vou criar um banco de dados para poder instalar o WordPress. Para isso, geralmente, os serviços como o da HostGator, LocalWeb e outros fornecem também um painel de controle onde vocês podem acessar uma guia chamada MySQL, que é a guia de onde eu crio um banco de dados MySQL para a instalação do WordPress. Na criação do banco de dados, eu preciso criar três dados importantes. Um é o nome do banco de dados, isso vai ser necessário para configurar o WordPress. Depois eu tenho que criar um usuário e uma senha para acessar o banco de dados. Então eu preciso dessas 3 informações: o nome do banco de dados, o usuário que vai acessar o banco de dados pelo WordPress e uma senha segura para acessar. Tendo o banco de dados já criado, o próximo passo é obter o WordPress através do site oficial wordpress.org. Portanto, eu vou na guia de versão português do Brasil, faço o download do WordPress totalmente em português e vou para a próxima etapa, que é preencher nas configurações do WordPress. Então, o próximo passo é descompactar, ou seja, extrair os arquivos do arquivo zip e buscar nesses arquivos extraídos por um arquivo chamado wp-config sample e renomear para wp-config. Ou seja, primeiro eu renomeio para wp-config, depois eu, usando qualquer editor de texto simples, bloco de notas, eu abro esse arquivo de texto e preencho nos campos banco de dados, nome de usuário e senha de usuário os dados, as informações dos dados que eu criei via painel de controle no momento de criação do banco de dados MySQL. Depois de ter configurado o arquivo wp-config.php do WordPress no meu computador, o que eu vou fazer é utilizar um serviço de envio via FTP para o meu servidor. Existem vários programas de cliente FTP. Então eu configuro o FileZilla com os dados de acesso do meu servidor. Feito isso, eu já posso simplesmente arrastar todos os meus arquivos do computador para o programa FTP para ele enviar para o meu servidor de hospedagem. Tendo enviado os arquivos para o servidor de hospedagem, basta eu entrar no endereço do meu domínio e automaticamente o WordPress começa o processo de instalação se ele conseguir acessar de forma correta o banco de dados. Ou seja, nessa etapa você fica sabendo se você configurou direito o arquivo wp-config com os dados do seu banco de dados. Se tiver tudo ok, vai ser mostrado para vocês a tela de instalação e configuração inicial do WordPress. Então eu vou criar o título do site, vou criar um usuário administrador e uma senha.
Com o WordPress instalado com sucesso, o próprio software vai te dar um aviso na tela online e você vai poder fazer o seu primeiro acesso ao site para poder fazer as primeiras configurações. Fica muito fácil entender o funcionamento do WordPress porque você tem uma parte que a gente chama de back-end, ou seja, é o que os usuários não veem quando acessam o site de vocês, mas é onde vocês podem configurar aparência, fontes e o próprio conteúdo do site. Como vocês podem ver, é muito simples manipular o WordPress porque é tudo muito didático e muito acessível ao entendimento. Se eu quero mudar a aparência, eu vou no menu Aparência, eu posso instalar aqui, através desse menu, vários temas de WordPress, onde eu posso customizar, ou seja, eu posso personalizar esses temas, como também posso instalar plugins. Esses plugins são adicionais da ferramenta para eu, por exemplo, criar uma galeria de vídeo, uma galeria de foto, um formulário de contato, uma sequência de slides automáticos com animação ou sem animação. Enfim, é buscando em plugins que eu vou encontrar diversas ferramentas adicionais do WordPress para tornar o meu site ou o meu blog poderoso.